Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira no Spirit Reflections. O meu nome é Fred Gouveia. Para quem está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos líderes de todos os ramos, como artistas, filósofos, cientistas e religiosos para descobrir mais sobre o processo deles e entender mais sobre nós mesmos. E se você está aqui pela primeira vez, por favor, deixe seu like, assine o canal, ative o sininho e também entre no nosso website spiritreflections.org e assine a nossa newsletter. Nós também temos eventos e workshops que são fechados e se você tiver interesse em participar lá você pode saber primeiro. E também deixo aqui a dica, se você tem sugestões de entrevistados e temas, entre lá no nosso site spiritreflections.org e onde está escrito Contact Us e lá você pode sugerir um convidado ou um tema para a gente explorar mais aqui no canal. E o meu convidado de hoje é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro profundamente pelo trabalho que ele realiza no Espiritismo, o Luiz Hu Rivas. Eu vou ler a biografia dele aqui para deixar registrado, depois a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história dele. Bom, o Luiz nasceu no dia 10 de março de 1975 em Arequipa, Peru, e ele reside atualmente no Brasil. Ele é designer gráfico e dedica-se desde os 17 anos de idade aos estudos e à divulgação do espiritismo. Ele já foi responsável pelo setor de multimídia da Federação Espírita Brasileira, ele colaborou com o Conselho Espírita Internacional, idealizou e coordenou a TV Espírita, TVC. Ele escreveu diversos livros como Doutrina Espírita para Principiantes, a coleção Espiritismo Fácil, Meu Pequeno Evangelho com a Turma da Mônica e em parceria com a Warner Brothers, livros como Scooby-Doo. O seu portal luizhu.com, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, é uma referência de conteúdos em vários idiomas e formatos sobre a doutrina espírita para crianças, jovens e adolescentes. Então, vamos conversar com o Luiz e saber mais sobre este grande trabalho que ele desempenha. Luiz, boa noite, bem-vindo ao canal. Olá, tudo bom, Fred? Um prazer estar aqui online, poder conversar um pouquinho, trocar algumas ideias, né? Com certeza. A gente vai convidar para aqueles que estão assistindo ao vivo também, façam seus comentários, suas perguntas. Mas antes da gente falar do trabalho, Luiz, que você faz há muitos anos de maneira brilhante, conta um pouquinho para a gente do Luiz. Como é que foi essa jornada pessoal e espiritual do Luiz até ele chegar onde ele chegou nos dias de hoje? Bom, Fred, eu, como vocês percebem, eu não nasci no Brasil, eu nasci no Peru. Esse é meu país, que nesta encarnação eu tive a oportunidade de reencarnar, né? Bom, eu queria comentar a participação dos fenômenos mediúnicos começou em mim entre os 16 e 17 anos de idade. Nessa fase foi que eu comecei a ter algumas experiências como desdobramento, olhar meu corpo. Luiz, só um minutinho, porque por algum motivo a sua imagem, eu consigo ver você na câmera aqui, mas na transmissão do YouTube está mostrando a sua câmera sem imagem. Vamos tentar mudar a sua câmera aqui, tirar e voltar de novo para ver se a gente consegue ver a sua imagem. Que engraçado. A câmera dele tá ligada, pessoal, eu consigo ver ele aqui comigo, mas na transmissão não tá indo. Que estranho. Primeira vez que acontece isso. Quer que eu saia e entre de novo? Isso. Tenta fazer isso para ver se volta a câmera. A gente já volta com o Luiz. Engraçado, pessoal, que eu tô vendo a imagem dele aqui, a gente até testou a luz, enquadramento, tava direitinho. Mas na imagem não apareceu. Bom, ele vai entrar. No meio tempo, preparem suas perguntas. Eu tô com vários livros legais aqui, ó, do Luiz para crianças. A série do Evangelho, Mediunidade. Luiz voltou. Pessoal, vocês conseguem ver o Luiz agora? Vamos ver se vocês conseguem ver o Luiz agora. Ele aparece agora para vocês? Será que eu apareço? Eu sou uma transcomunicação. Agora sim. Você é um fenômeno mediúnico que os espíritos aí colocaram pra gente.
Vamos lá, meu amigo. Agora com a sua imagem, não só o seu som. Volta lá pra gente no início da sua trajetória. Vamos ser super rápidos e diretos, né? Eu reencarnei no Peru, na cidade de Arequipa. É a segunda cidade do país, tem 1 milhão de habitantes. Ela fica na Cordilheira dos Andes, tem 3 vulcões, né? Mas o interessante, eu morava já em Lima e eu comecei a ter alguns tipos de fenômenos, como sair do corpo, mas acima de tudo era muita lucidez nos sonhos. Eu falava para minha mãe, eu essa noite tive 18 sonhos. E minha mãe falava, 18? não é possível, ninguém lembra 2 sonhos, mas 18, eu lembro. Eu contava todos, um por um, tudo que a experiência muito forte fora do corpo. É claro que naquele então imaginava que era isto apenas coisas do cérebro, né? Coisas psicológicas, né? Não atribuía nada espiritual. Mas a questão vai mudar muito quando eu vou ter alguns sonhos e eu vou ver meu corpo deitado, outras vezes eu não conseguir encaixar na hora de retornar, ou outras vezes eu estar dormindo, mas me levantar, né, me inclinar, o corpo continua deitado, mas eu meio que sentado, né, levantando minha mão espiritual e olhando minha mão física, né? Além disto, outras experiências de sair-me do corpo, né? Acho que para mim isto foi o marcante. O dia que eu tomei banho pela manhã, cedo, quando caiu a água, né, do chuveiro, né? Nesse instante, eu acordei. E aí eu vi, puxa, disse, caramba, eu acabei de tomar banho, como é possível, né? Era um sonho, né? Só que tinha um detalhe. No trajeto que eu estava indo ao banheiro, eu observei meu pai com sua roupa, olhando um jornal, e eu vi a notícia. Então, quando eu acordei agora, né, do suposto sonho, ao abrir a porta, eu vi meu pai na sala com a roupa especial que eu tinha visto 5 minutos antes, e olhei o jornal e olhei a notícia que eu tinha visto no sonho, ou no suposto sonho. Aí eu disse, não, isso não foi um sonho. E depois fui compreender que tratava-se de uma experiência de desdobramento, né? Eu comentei isso para um amigo e ele me disse, Luiz, eu acho que você é médium. Então tem um livro que chama-se O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Eu vou te emprestar. E antes de você chegar nessa parte, só uma curiosidade, Luiz, sobre todos esses desdobramentos. E você ia para lugares, você tinha experiências lúcidas que você lembrava quando você acordava? Sim, claro. Voar, por exemplo, a experiência da volitação, ir a outras regiões, né? Só que ainda não associava uma questão espiritual, apenas como experiências bonitas, né? Tem uma deixa eu me aproximar aqui para ficar mais o foco, Eu sei qual a câmera que você tem, às vezes ela faz isso. Ele está, acho que no automático. Pronto. Em momento algum você teve medo, ou teve algumas experiências que te deixaram preocupados ou assustados? Claro. Eu já tive experiências de estar em lugares em que eu não poderia me mexer, tentava caminhar e era impossível, tinha pessoas me perseguindo. Já tive outros sonhos onde vi alguns seres com a aparência de um abutre, meio humanoide com abutre, tentando entrar no meu quarto pela janela, tentando entrar, e eu acordar desesperado, né? Então, são companhias espirituais desagradáveis. Quer dizer, tanto bonitas como voando em lugares bonitos, quanto experiências mais assustadoras, mas em momento algum você fez essa conexão com mediunidades? Você achava que era só da sua cabeça? Sim, só. Mas a questão ficou muito forte com 16 para 17, nessa fase, tá? Não antes... embora que lembrar o sonho sempre foi, mas essas experiências mais fortes foi nessa fase. Aí eu comecei a ler o Livro dos Médiuns, e quando eu terminei de ler o Livro dos Médiuns, eu me lembro muito bem, porque estava em vésperas de fazer meu aniversário de 17 anos, estava quase já, e aí terminei de ler o Livro dos Médiuns, e eu, ao finalizar, disse, eu sou espírita, eu
eu sou espírita. E eu gritei com felicidade, eu sou espírita, Que eu sou legal. espírita. Sou E a espírita, sua era isso que família, eu eles procurava. tinham, qual era a opinião deles sobre o assunto? Eles tinham algum conhecimento? Não, meus pais eram espiritualistas, tá? Eles participavam de uma instituição que estudava yoga, vegetarianismo, Ah, legal. algumas doutrinas de Oriente, né? Mas no Peru, 90% da população era católica, né? 95% talvez. E um católico muito, muito firme. Minha escola tinha Uhum. padre, né? A escola primária tinha freira. Então, era um catolicismo muito forte. Né? Eu tenho um tio-avô que foi padre, sacerdote e tal. É Então, interessante que os seus pais, num país super católico e eram conservador, espiritualistas. já eram fora da curva aí, né? Estudando vegetarianismo e tudo É, mais. eu acho isso interessante. Talvez por isso foram escolhidos para reencarnar, porque Reencarnou na família certa, né? em outro lugar não ia dar certo, não. Agora, uma coisa interessante, Fred, que eu me lembro, quando eu era, vamos te falar assim, adolescente, né? Eu me deitava na cama e questão de segundos, eu não falo nem um minuto, vamos, um minuto, eu olhava no teto como se fosse uma TV. E aí eu olhava coisas se projetando. É como se fosse uma TV mesmo. Eu ficava olhando, olhando e via cenas, via cidades, via coisas, via. E eu achava bonito, via cores, via imagens lindas. Aí eu imaginava assim, mas isto é legal, de um ponto de vista muito egoísta, é bem legal para mim. Mas que utilidade pode ter isto, né? Não atribuía nenhuma utilidade. Coisas vejo muito bonitas que estão sendo projetadas. Obviamente, quem que projetava? Eu não passava essa pergunta pela minha cabeça, simplesmente eu Sim. via, né? Pode ser do cérebro, pode ser, não sei, uma imaginação, mas isso era muito lindo, coisas que eu via, né? Depois isto vai ganhar utilidade, porque na hora de elaborar os infográficos ou na hora de elaborar algumas ilustrações, meio que são projetados no papel em branco. Então, agora, aquilo que era espontâneo, de ver o teto e ver imagens, hoje me é projetado quando eu vejo uma folha em branco. Né? Eu pego uma folha, divido em vários quadradinhos, e eu vejo em cada quadradinho, já vejo a cena do que vai ser feito aí. Aí simplesmente já projeto, já vem a parte. Eu sou designer gráfico, né? Então, Sim. traduzir aquilo que eu vejo em Então, coisa. você já é muito visual desde de nascimento. Já é um talento natural seu, né? Ser muito visual. Eu sou minha formação, meu avô era pintor, né? Então, com 12 anos já fazia aquarela, Que estudei na legal. faculdade de arte, eu faço muita escultura também. Na verdade, minha linha seria para escultura, os professores queriam que eu fosse escultor, né? Mas eu sentia que não era Uma minha, das. Não era a sua área, né? não, embora que você sabe que na Mansão do Caminho, do Divaldo Franco, tem uma escultura aí da Joana de Ângeles, uma do Uhum. Divaldo e uma do Nilson. Um dia que você for lá na mansão, no museu, você vai ver as esculturas da Joana. Pois Uhum. sou eu que fiz a escultura. É mesmo. Que legal, Tá? Luiz. Mas Nossa, não foi minha linha, né? Minha linha foi para outra área. a gente vai chegar nos seus trabalhos, que eu tô super animado da gente entrar nele, mas continua para mim contando aí. Você leu o livro dos médios, no final você se identificou espírita, viu Pronto. que as telas que estavam sendo projetadas lá no teto tinham uma utilidade, mas na época você não questionava, e dali foi para onde? Conta para nós. E é o seguinte, Fred, olha que coisa, né? Eu gritei que sou espírita, né? Falei para minha família, né? E lógico, tinha um tio que me falou, você é espiritista, né, em espanhol. Você é espiritista? Ria, né? Você está rindo, não sei de quê, mas eu estou feliz. Porque tinha uma coisa que mexia muito comigo, Fred. Muito mexia. Que era o seguinte, meus pais eram espiritualistas, minha escola, minha família, todo mundo ultra católico. Né? E eu encontrei uma coisa linda na questão católica, é que tem Jesus. Tem Jesus Jesus, presente. sim. Do jeito que foi alterado e tal, mas tinha Jesus. E nas escolas espiritualistas, eu achava uma coisa também bonitas, né? Que era a meditação, a prática de yoga e uma série de informações de Oriente, a lei do causa e efeito, né? A reencarnação e tal. Mas faltava Jesus. Eu sentia falta disso.
E olha, a situação entre encontrar coisas muito boas de um lado e também do outro. Interessante, essa junção, né? Mas tem um ponto mais ainda. Tinha um filme chamado Os Últimos Dias de Pompeia, onde, é muito antigo, onde eram levados os cristãos para o Coliseu Romano e eles cantavam. E quando iam ser devorados pelos leões ou queimados, né, eles estavam quase em um transe de devoção, Sim. cantando. Eu achava uma coisa tão incrível, porque eu falava, gente, que nível de fé, mas fé real, não de fanatismo, de que estão sendo levados a ser queimados vivos e ainda assim permanecem firmes. Sim. Eu falei, isto é o verdadeiro espírito do cristianismo. Sentia isto, que foi perdido ao longo dos séculos, né? E quando eu encontro a doutrina espírita e encontro os seus fundamentos, seus princípios, e eu vejo que, na verdade, é a própria equipe dos cristãos primitivos que, do além, estão tentando retomar o início básico. Sim. Então eu digo, não, isto era tudo que eu queria, isto era o que eu ansiava, o que desejava, né? E aí pronto, aí comecei a comer um livro, outro livro, outro livro, outro livro, os poucos que tínhamos em espanhol. Que Isso que eu naquela ia te época perguntar, porque era difícil. existiam muitos centros espíritas, Não, grupos nas casas das pessoas. não tinha nenhum centro. O que tinham eram livrarias espiritualistas que vendiam de tudo, né? E aí a gente comprava o que falava alguma coisa espiritual, já estava comprando, porque não tinha livros, a internet não é como hoje, né? Que você consegue comprar, baixar livros. Sim. Não tinha. Então, qualquer coisa. E aí um companheiro trabalhou na embaixada em Brasília, era um peruano, se aposentou, voltou ao Peru e ele frequentava o Centro Espírita Atahualpa, em Brasília, e também a Comunhão Espírita. Então ele voltou em Lima e ele fundou o primeiro grupo espírita, né? Francisco de Assis. Primeiro Olha, grupo que espírita do legal. Peru, em Lima, e aí eu fui participar, muito feliz, né? Só que ficava muito longe e eu vou ser sincero, as pessoas muito frequentavam para tomar um passe, fazer prece, nada contra, acho lindo, mas eu sentia falta de estúdio, estava na faculdade, né, com De um 17 anos. aprofundamento maior, né? Aí pronto, aí falei para minha mãe, precisamos montar aqui em casa um núcleo de estudos, me empresta a sala, e tá, minha mãe falou, tudo bem. Aí chamei amigos da faculdade, alguns conhecidos, e começamos a ler, porque chegou a nossas mãos o ESG em espanhol, sabe? O estudo sistematizado, o Estudo ESG, sistematizado da em doutrina espanhol. espírita, em espanhol. Aí E aí montamos você o já núcleo. conduziu o grupo de universitários na sala da sua casa. Isso, éramos O uns Luiz é 8, 10, precoce, gente. já com 17, 18 anos. E aí eu levei uma surpresa, porque eu estava com um manual de orientação que falava que o ESG era para a partir de 21 anos. E eu falei, meu Deus, É como mesmo? isso? Fala isso no ESD? Que legal. Porque até os 21 é juventude, né? Ah, sim, mocidade, juventude, sim. Mocidade. E aí eu falei, me lasquei, porque eu estou com 18 anos. Tudo bem. E olha que interessante, eu vou te contar uma coisa interessante, porque eu li, e isso me chamou muito a atenção, um diálogo em Obras Póstumas. Quando Kardec publica suas primeiras obras, os espíritos lhe dizem, não ache que é suficiente publicar um livro e deixar na livraria, não. Tem que expor a tua pessoa. E isso é difícil, não é só escrever, tem que expor a tua pessoa, você vai ter que ir. E aí os espíritos também lhe advertem, você vai ter muito inimigo, teus amigos vão te trair, vai sofrer incompreensão, né? E o Kardec disse que realmente tudo isto foi que aconteceu com ele, mas uma coisa os espíritos não lhe disseram, é que ao longo de 10 anos, muitos corações foram consolados, muitas almas vieram a ajudar, teve muitos corações amigos, né? Só falaram uma coisa feia, mas ainda assim Kardec persistiu. Então, ao ler isso, eu falei, gente, então não é suficiente só nosso grupinho ler. E sabe que me mexeu muito? Nosso grupo lia, éramos 8, 10, né? Um grupinho pequeno, né? E aí soube que um vizinho tinha se suicidado. Aí eu disse, gente, a gente aqui
mas uns muros de trás, alguém se suicidou porque não conhecia a doutrina espírita. Precisamos levar isto para fora do centro, vamos chamar assim, para fora. Porque aqui está tudo bem, estamos bonitos, lindos, mas o problema está de fora. Como vamos chegar, né? E aí, na época, era fazer palestras, né? Então, essa foi minha primeira palestra que eu vou elaborar ainda no Peru. E na época, fizemos uns cartazes, imprimimos xerox, né? E aí eu fui a algumas livrarias e postei o cartaz, né? Primeira palestra, Vida Depois da Morte, né? Que legal, Luiz. Eu estava com 18 anos. Você estava com 18 anos, nossa. 18, né? Isso aí. Desbravando mesmo. 19 anos já, colando. 19. E aí o seguinte, isso é impressionante. Ao postar, né, que vou fazer uma palestra, né? Primeira palestra também pública, né? Sabe o que acontece? E só uma curiosidade, você colocou no cartaz Vida Após a Morte palestra e alguma coisa com a palavra espiritismo ou só o tema Vida Após a Morte? Você lembra? Boa pergunta, né? Eu coloquei, acho que Centro Espírita Amor e Trabalho. Amor e Trabalho, né? Que era o nome do centro. Sim. E o telefone de casa, né? Telefone da sua casa. Legal. O telefone da minha casa, não tinha celular, né? Mas, olha o interessante. Ao colocar este anúncio numa livraria, uma jornalista que era responsável de um canal de televisão olhou e ela disse, eu tinha interesse em um tema desses no meu canal. E aí ligou, eu atendi, né? E me ofereceu um convite para fazer uma entrevista na TV. E eu disse, bom, na hora. Legal, gente. Eu fui na televisão, né, no canal Rede Aberta, éramos 2 convidados para 1 hora, meia hora cada um. O outro convidado não foi, então foi 1 hora só comigo. Mas, gente, a orquestração da espiritualidade, né? Você, com a ideia de fazer uma palestrinha despretensiosa aos 19 anos, foi lançado em rede nacional por 1 hora de programa. 1 hora, programa. E incrível. Falando, lógico, meu nível de conhecimento era muito pequeno, mas ainda assim falava com toda a eloquência e tal. E quando terminou, eu falei, olha, nós vamos montar um grupo de estudo em casa, quem queira vir, né? Aqui está o número de telefone e tal. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe me falou, olha, não param de ligar, não param de ligar. Que legal, gente. Já tem mais de 50 pessoas aqui que vão vir, não sei como vai suportar a casa. Não. Luiz, por acaso você tem um VT dessa entrevista em algum lugar? Olha, tinha uma pessoa que gravou e acaba de se encarnar tem 1 mês. Eu lamento não para a cultura espírita aí, gente, isso é um acervo histórico incrível. Mas o que vem depois é melhor. Ai, tá, vamos lá, tô adorando. Esse fim de semana, lotou a casa, não tinha espaço, eram 60 pessoas, 50 em pé, e não tínhamos como dar conta, né? E aí foi uma coisa assim de loucos, né? Minha mãe falando, mas agora onde vão entrar toda essa gente? Eu não sei, né? E olha interessante, como esse programa teve um bom ibope, aquela moça me ligou de novo e disse, sabe que o dono do programa, do canal, tem um programa na TV e quer te entrevistar no horário nobre. Eu falei, sério? Uau. Horário nobre. E o dono do canal, naquela época, era o prefeito da cidade de Lima. Era o senhor Ricardo Belmo. E aí, já estava quase com 20, eu já estava fazendo 20 anos. Nossa, tão velho. E aí eu fiz um programa de TV falando do espiritismo com o prefeito da cidade, do capital do país, né? Uau! E isto, logo depois já foi meu caminho, voltei para minha cidade, Arequipa, e 2 anos depois, ou 3, viria ao Brasil. Nessa entrevista com o dono do canal, prefeito de Lima, no horário nobre, você não fez o convite para as pessoas irem lá na sua casa, né? Para fazer reunião. Fez também? Também. E aí, como é que foi? Muita gente. Que incrível. Logo venho já a minha etapa vir ao Brasil. Né? Isso já estava marcado, porque já que estamos aqui abertos, eu já não tenho nada que eu vou falar aqui. Foi via mediúnica que eu soube que viria ao Brasil, porque nós seguimos à risca o que está no livro dos médiuns. Eu nunca tinha frequentado um outro grupo espírita que não fosse aquele senhor e o nosso, né? Então, vamos fazer
tal qual está no livro dos médiuns. E nós reunimos, depois de um ano de estudo, um grupo, e esse grupo montamos uma reunião mediúnica exatamente igual como está no livro dos médiuns. E então colocamos as pessoas, fizemos a evocação do guia espiritual, lápis e papel, colocamos um alfabeto com letras, colocamos todas as ferramentas como está no livro dos médiuns. Né? Se há fenômeno, vai acontecer, se não, não. E aí, pela minha mãe, começou a mover o apontador para as letras. Lápis. Né? E aí começou a ser feito as primeiras palavras. E eu me lembro que o diálogo foi direto para mim. Né? Não foi lápis, não foi lápis. Foi com uma vareta? Uma moeda e umas letras. Tá? Eu coloquei tudo, lápis, papel, moeda. Você diz a sua mãe, o que ela fez com as moedas? Uma única moeda apontava as letras. Mas ninguém mexia? Não, só ela que mexia na moeda. Então ela foi guiada para mexer a moeda para formar as palavras. Entendi. Ela disse, olha, estou sentindo uma vontade de pegar a moeda. Ela pegou a moeda e aí ela começou a mover. E a primeira coisa foi a moeda foi em direção a mim. E eu fiquei estranhando, né? Aí voltou e aí começou a criar uma palavra. Foi, por que você está triste? Essa foi a primeira construção. E eu disse, eu não estou triste. Ele disse, fica feliz. Você vai fazer uma viagem para o... E foi a letra B. E minha mãe parou, me olhou e falou, estão me dizendo... Minha mãe já estava captando já. Estão me dizendo que é o Brasil. Eu falei, ué, o Brasil? Mas para que eu vou ir para o Brasil? Né? E aí houve uma série de... É longa a história, né? Se for que legal, não, a conta, estou adorando os detalhes. Não, é porque aí me falaram assim, olha, vai na casa de teu tio, meu tio que morava em Arequipa, vai lá e pede ajuda a ele te vai ajudar. E paf, morreu aí Minha mãe disse, parece que uma bateria que se mexia, porque já não mexe mais, já não sinto. Aí acabou a reunião e eu falei, pronto, avaliação, segundo o livro dos médiuns, está aqui escrito, isto é uma mensagem de mistificação. Um espírito fez passar aqui por superior de uma mensagem assim, assim. Eu usei todo o critério, tudo errado. Mãe, precisa você orar mais. Está obsidiada. Pronto, vamos reforçar a oração, porque não houve uma mensagem global para todos, não houve um guia, não. Foi uma coisa muito pessoal para subir meu ego. Então, eu dei um 0 para minha mãe. Semana seguinte, olha só, semana seguinte, chegaram, no grupo que tínhamos de estudo, 3 brasileiras da Federação Espírita de Tocantins. Estavam de férias no Peru para ir para Cusco, Machu Picchu, né? Uhum. E elas encontraram o seu endereço em uma revista no Brasil. Foram no horário e no dia, elas não sabiam, foi coincidência. Chegaram lá no Peru e perguntaram, olha, vocês sabem que vai ter um congresso espírita mundial em Brasília? E eu disse, bom, a gente sabe que vai ter, né? Mas não tem condições de ir. Meu país está em uma situação econômica terrível. E ela falou, não se preocupa não, nós vamos bancar você ir para o Brasil. Mas, sério, a gente vai bancar a passagem, hospedagem, o ingresso do evento, tudo. Somente você precisa tirar uns dias, né, e juntar. E olha o que eu vou te contar. Você precisa juntar $300 para tua alimentação, teus custos. Acho que é suficiente para uns dias. Tá bom. E eu falei, pronto, ok. E aí eu me lembrei, mãe, olha, o Espírito falou isso a semana passada, que iria para o Brasil. E olha, na outra semana vieram pessoas para te buscar. Para ir. Olha, impressionante isso. Minha mãe falou, mas será que é verdade? Será que eles vão te ajudar? E da onde você vai conseguir $300? Meu país estava falido nessa época, né? Então eu falei com meu tio, disse ao tio, tem pessoas me convidaram para ir para o Brasil, você pode me dar $300? Claro, sobrinho, vem aqui, né, em Arequipa, né, outra cidade, venha, e eu de Arequipa mesmo já vou para o Brasil por terra. Olha que loucura, vou por terra, 7 dias.
7 dias de terra, tá? Para que você tenha uma ideia. Uau. Então meu tio falou, não se preocupa não, venha, eu vou te dar essa ajuda. Veja o detalhe. Aí as senhoras me falaram, pode vir, está tudo certo, enfim. Quando eu fui, já era vésperas do evento do Congresso Espírita Mundial, o primeiro. Então, primeiro Congresso Espírita Mundial em Brasília, 1995. Que incrível. Eu vou chegar em Brasília com 20 anos, exatamente. Mas vamos lá. Olha esse detalhe. Quando eu cheguei lá no Peru, liguei para meu tio, um sábado, eu falei, tio, amanhã é domingo, já vou viajar, então preciso o dinheiro. Não, tudo bem, sobrinho, amanhã eu te deixo à noite. Pronto. Aí me deu o dinheiro, eu viajei e cheguei no Brasil, né? Mas eu vou te contar uma coisa. Aí participei do Congresso Espírita Mundial, e aí já me vinculei já com o Brasil. Mas o que eu queria te contar, quando eu voltei ao Peru, meu tio me contou o que tinha acontecido. Olha como é a mão da espiritualidade. Meu tio me contou, quando eu voltei, o seguinte: ô sobrinho, agora que você voltou, eu vou te contar. Você me pediu $300. Eu disse que tinha, porque tinha no banco. Quando você me fez lembrar o sábado, no Peru não tinha como hoje tem caixa eletrônica, você tinha que ir no banco para tirar o dinheiro. E nesse horário, o sábado estava fechado. Então ele não Ele tinha esquecido de sacar os 300. Sacar. E aí foi ligar a um amigo, ligou outro amigo. Ninguém tinha $300 na mão. E aí meu tio falou assim, meu Deus, meu sobrinho me pediu e eu disse que eu vou dar para ele. Está viajando domingo. O que eu faço? Ele saiu na frente, numa pracinha. Ele se sentou e começou a orar. Falou assim, Deus, eu pedi ajuda para meu sobrinho. Ninguém tem $300 assim na mão para me emprestar. O que eu vou falar para ele? E disse ele que sentiu como um bultinho no pé. Aí ele viu um pacotinho em um jornal, envolvido, pacote, abriu o pacote e tinha $300. Meu Deus do céu. Então, fala, uma materialização. Era para o meu sobrinho. Então, incrível, espero que gente. seja materialização, não transporte de algum banco. Transportou de alguma conta, né? Deixou um saldo devedor. Aí. Mas, Luiz, que história incrível. Quer dizer, isso. Ele contou depois que você voltou de Brasília. Depois me contou isso, entre outros fenômenos que fui olhando, né? Eu lembro, primeira vez que eu entrei na sala do Congresso Espírita Mundial, eu vi um homem gigante, assim como 20 metros. Falei, uau, quem é este homem, né? E eu vi assim com o seu bigode, todo jovem, sorrindo, e como se fosse uma projeção gigante, né? Aí eu falei, olha, eu vi um homem, né, simpático, um adulto jovem, né, com um bigode assim, como dos anos 50, né? Quem será esse homem, né? E aí, em algum momento, nos eventos, na livraria, eu olhei a imagem, falei, este homem que eu vi era o Eurípides Barçanufo. Eu não conhecia ele, né? O Eurípides Barçanufo. Você viu uma imagem dele, uma projeção enorme dele, do espírito dele. No evento. Aí, óbvio que encontrei com o Divaldo, encontrei com o Raul, né? Conheci algumas pessoas, doutora Marlene Nobre. Eu tive uma aproximação muito boa com a doutora Marlene, né? Muito carinho, né? Com ela. E saberia mais tarde, amanhã, que depois viria morar lá no Brasil, né? Em Salvador, Bahia, 5 anos. Né? Estive em Salvador, fui próximo na Mansão do Caminho, até porque o Divaldo mora lá. Né? Vi muita coisa com a mediunidade do Divaldo. Meu amigo Florencio Anton, o meio de pintura. Sim, já estivemos aqui com ele ao redor da fogueira, grande Florencio. Eu estou me perguntando aqui, Luiz, imagine a quantidade de pessoas que conseguiram ser alcançadas por aquelas 2 entrevistas que você foi chamado a fazer em rede nacional, e quantos grupos espíritas talvez não se formaram da noite para o dia no Peru por causa dessa única ação que a espiritualidade ajudou você a criar isso. Incrível, pensando aqui. É interessante porque talvez às vezes parte muito da gente dar o primeiro passo, né? O passo, e as portas se abrem. Se abrem, ok.
se não se abrem, talvez não era o momento, né? Então, e eu te conto, porque lá na minha cidade, em Arequipa, eu montei um programa de rádio, fui como entrevistado e terminei fixo. E aí eu me lembro, a intolerância religiosa, o responsável do programa me falou, olha, espera aqui uma horinha, não pode sair não. Eu falei, ué, por quê? Tem um homem do lado de fora com uma pedra, está esperando que você saia. Ele disse que vai arrebentar na tua cabeça, porque você está falando de coisas, né, do demônio, não sei o quê, e isso não pode falar não. Então eu senti isso muito sério, a intolerância, né? É engraçado. Hoje já não, hoje está mais tranquilo. Você mencionou algo que Kardec falou nos livros, na Obras Póstumas. Ele tem uma passagem que eu não lembro se é no Livro dos Médiuns ou se é no Evangelho, acho que é no Evangelho, no final, que ele diz que na época dos tempos romanos, quando os primeiros cristãos estavam sendo queimados e comidos vivos, os inimigos do espiritismo eram os pagãos. E que os inimigos do espiritismo nos dias atuais iriam ser muitos cristãos, né? Os chamados cristãos, entre aspas, né? Exato. E então é interessante você mencionar esse rapaz aqui que queria te dar pedrada do outro lado do estúdio. A gente já viu muita coisa. Eu passei 5 anos em Salvador, Bahia, foi fantástico. Estive ao lado de grandes médiuns. Eu vi o início da mediunidade do Florencio, né? Acompanhei tanta coisa, tantas experiências bonitas, né? Desde conversar. Eu vou te contar uma com o Florencio, bem interessante. Foi aniversário dele. Eu fui na casa do Florencio, aniversário dele e tal. Primeira vez que eu fui na casa dele, né? E quando eu voltei, eu senti a presença de alguém me acompanhando o tempo todo, no ônibus. Quando eu cheguei no quarto, né? Já de volta, né? Já em casa, né? Um apartamentinho que eu morava em Salvador, né? Aí eu senti a entidade como se estivesse na minha frente, grande, alto, de 2,5 metros, gigante, alto, né? E eu falei, rapaz, por que está me seguindo essa entidade? O que será que quer, né? E aí eu liguei para Florencio. Falei, Florencio, tem aqui um espírito que está me seguindo desde tua casa até aqui. E ele me disse, é o Toulouse. Falei, é o Toulouse-Lautrec, ele é brincalhão. Ele foi te seguindo aí. E porque está como 2 metros e tanto, se ele é baixinho. Esse aí ele gosta de brincar, ele é baixinho, mas ele aparece grandão. É o Toulouse que foi aí te seguir para que não te aconteça nada ruim, né, na volta. Falei, puxa, obrigado, né? Então, com Florencio a gente tem tido muitas experiências bonitas, troca de informações. Às vezes a gente se encontra fora do corpo. Aí ele me liga, Luiz, te encontrei no além, eu também, e a gente complementa as lembranças do sonho. Né? Essas experiências são muito legais, principalmente, eu te conto aqui, com extraterrestres, porque o que estou sonhando com extraterrestres, em naves, em viagens, os tipos deles, cara, tem coisas que às vezes dentro do movimento espírita a gente fica meio reservado. Não? Sim. Hoje sim. já não, hoje já falo direto, porque está demais a presença extraterrestre. De extraterrestres, né? Diversos tipos, diversas formas, estão muito reencarnando, mais do que imaginam, muitos. Inclusive, em outubro, a gente vai entrevistar a Mônica de Medeiros aqui no canal, que tem muitos contatos e experiências espirituais e mediúnicas com extraterrestres. É bem interessante o que ela fala. É interessante, e a inteligência, os tipos deles, né? Eu já descrevi uns 6, 7 diferentes, né? Já vi eles. Tem alguns que são mais comuns, mais próximos, né? É muito interessante o que eles fazem, técnicas de cura. As crianças extraterrestres também já vi elas, como vão reencarnar. Todas com faculdades psíquicas, são mais magras, e transmitem espiritualidade. Um se sente sujo frente a eles, né? Eu vou falar, essa é a verdade. Agora, para já compactar, né? Sim. Depois de 5 anos, eu trabalhei com Alamar Regis na Visão Espírita, na revista, né? 100.000 exemplares nas bancas de todo o Brasil. Tinha um programa de TV, Espiritismo via Satélite. E depois fui convidado pelo presidente da FEB, Nestor Massotti, para ir a Brasília. E aí, na Federação Espírita Brasileira, passei 14 anos ao lado do Nestor, e por isso
me vinculei ao Conselho Espírita Internacional, ao SEI. Tive a oportunidade de conhecer 30 países o movimento espírita. Uau! Inclusive, você esteve aqui em Nova York algumas vezes com a gente, que foi experiências maravilhosas. Você foi para 30 países. 30 países, muitos, interessante, porque o movimento espírita, cada um é diferente. Sim. É incrível, né? E você tem também diferente. E você tem também a peculiaridade de poder falar o espanhol fluentemente. Então, eu imagino que você deve ter feito muitas viagens para países que falam espanhol e ajudado a disseminar bastante a doutrina nesses lugares, né? Sim, de todas essas Américas, só Nicarágua e Venezuela que não foi. O restante todo. Desde América Central, México, Canadá, até Argentina, todos os países, e alguns da Europa também, né? E aí observei a necessidade de ter material em espanhol e em inglês, sim, principalmente nesta área infantil, porque depois de estar na FEB, aí começaram nossos trabalhos com a Turma da Mônica, Warner Bros, e agora o Kit Evangelho, né? Trilingue. E muita criança lá nos Estados Unidos está com o material, hein? Muita criança. A gente até trouxe uns aqui, ó, na mala, que são lindos aqui, trilingües mesmo, bondade. A gente tem algumas, depois a gente vai mostrar. Mas tem uma coisa que você tem no seu website que eu adoro, Luiz. Eu vou até compartilhar a tela aqui para as pessoas verem. Você estava falando que você era super visual, que você via aquelas telas e tudo mais. São esses posters que são uns resumos visuais de livros da doutrina. Então, aqui, por exemplo, a gente, num pôster super colorido, fácil de ler e de interagir, você tem todo o resumo, a síntese do conteúdo de um livro. Eu acho esses pôsteres maravilhosos. Conta um pouquinho mais pra gente como é que foi a criação deles. Bom, esse especificamente, eu fui inspirado porque meu tio é da cultura védica, ele estuda agora é mestre, né? 40 anos na cultura védica. Aquele seu tio que $300 apareceram... Ah, não, outro tio. Não, esse é outro tio. Tá. Esse é outro tio. Não, esse tio é aportador financeiro. Outro tio é o que vulgarmente chama-se de hinduísta. Ele mora na Costa Rica. Tá. E ele me mostrou a cosmovisão, o mapa da cosmovisão da cultura védica. E eu, quando olhei isso, eu falei, gente, isso dá para adaptar para fazer o livro dos espíritos, a cosmovisão espírita. Sim. Então, peguei a ideia e eu mesmo montei com essa ideia, né? A parte superior e aí as diversas etapas, né? 4 etapas. As partes do livro. O livro dos espíritos, né? Uhum. E é isso. Isso foi uma adaptação. Mas eu lembro que você fez outros posters desse para outros temas, tanto que a gente lá no Inner Enlightenment, aqui em Nova York, tem vários temas em posters assim, que são muito legais para as pessoas que estão chegando pela primeira vez. É uma maneira bem acessível da pessoa captar ali a essência de um livro, né? Sim, esse é o objetivo, né? A gente fazer infográficos, né? Aí já vai a parte também, lógico, do aprendizagem, né? Que a gente, pela própria fato de ser designer gráfico, poder organizar, né, objetos com fundo que em curto espaço de tempo você transmite uma ideia rápida, né? E conta pra gente então do trabalho voltado para o público infanto-juvenil, que é fantástico. Enquanto você fala, eu vou até compartilhar algumas partes aqui das telas. Vamos lá. Como é que você... Conta pra gente a gênese disso e como é que tá hoje esse trabalho. Esse é o trabalho do Kit Evangelho. É um projeto para mostrar esse projeto nasce para trazer a toda criança do mundo que fala espanhol, inglês, português, América, ter os 15 princípios espíritas. Eu vou mostrar aqui. Acho que você quer compartilhar sua tela? É isso, vou te mostrar. Tá, deixa eu tirar aqui para você entrar então. Pronto. Ótimo. Aqui. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa interessante, porque nós estamos nos últimos 30 anos da transição planetária. Em 2050 inicia a regeneração. E nós estamos com uma linha enorme de espíritos prontinhos para reencarnar e já precisamos ter material pronto para atender a eles,
Muitos são os espíritas pela segunda vez, tá? Prestem atenção, amigos. Espíritas pela segunda vez e espíritos que estão comprometidos com as causas do bem, mas precisam desde cedo ter acesso, né? A base, né? A base. Nós temos uma situação em comum, porque hoje, embora que a tecnologia ajuda muito, o hábito da leitura pode se perder aí. É verdade. A mídia traz muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Então, nós precisamos trazer algo atrativo para esses novos leitores. Uma das primeiras ações foi com o Maurício de Souza, nosso amigo Alan Mitchell, a editora Boa Nova, que apostou na Turma da Mônica. Você sabe que já são 400.000 exemplares. Já, que maravilha, Luiz. Uma nuvem enorme, né? Com Meu Pequeno Evangelho, entre outras obras, né? Desde o lançamento, são 10 obras. Também conseguimos com a Warner Bros., com Scooby-Doo. E, aí o Márcio. Você está com os livros do Márcio, esses livros são do Márcio. Sim, então aqui, Márcio, fica tranquilo, vão chegar em você. Tá certo. E olha que interessante, aqui temos os livros com a Warner Bros., conseguimos fazer 5 livros com os Flintstones, enfim. Mas, óbvio que a Turma da Mônica é aqui no Olha Brasil, que lindo, a bacana, referência, né? A minha Chico mãe pergunta Buarque, se o Maurício de Souza é espírita ou simpatizante. Não é. Olha Ele é que legal. católico, mas a primeira esposa, frequentou o centro espírita e a avó era espírita. Ah, legal. A avó era espírita. Eles respeitam e gostam muito de algumas coisas, né? Mas nos permitiu o uso, né? Isso é fantástico. Olha o Kardec desenhado pela equipe do Maurício, a Amélie Boudet aqui. Isso é sensacional, né? Esse jovem que está falando para eles, Luiz, ele é bem parecido com você. Não. É um personagem fictício, é o Primo Sim. André. É o Primo André. Primo André, tá. Primo do Cascão. Ah, ok. Não. Então é fictício, então. Não sabia. Não, e tem umas coisas assim, mensagens subliminares. Olha aqui a Amélie Boudet no quadro, e aqui o Sherlock Holmes, mas é personagem do Sir Arthur Conan Doyle, que ele é espírita, né? Sim, Sir Arthur Conan Doyle. Gostei da mensagem subliminar, é mesmo. Paris ali. Agora, depois, deixar um assunto aqui que a gente não pode deixar de falar hoje, que é sobre a Amália... Domingo Soler. Vamos lá, a gente chega lá. Mas é o seguinte, Márcio. Como trazer para as crianças... Eu tenho viajado a muitos lugares, tá? Muitos centros, muitas casas espíritas. E eu vejo muito jovem que vem me pergunta, meus próprios filhos me falam assim, pai, não dá mais para seguir no centro espírita, estou com 15 anos e continuo recortando, colorindo, outros, aula de como escovar os dentes. Pô, a gente, na internet, se aprende mais. No Google, né? Meu filho fala, olha, eu gosto da série Cosmos, de Carl Sagan, né? Olha que legal, aquela nova agora, Sim. Quero saber astrofísica. Meu outro filho falava, pai, você tem que ver animes japoneses, traz mais conteúdo espírita. É verdade. Do que aprendo no centro. Os animes japoneses são espiritualizadíssimos. Demais. O Naruto, por exemplo, né? Então, aí eu falava, gente, e eu vejo muito jovem que não quer mais seguir na casa espírita, enfim. Então, por onde começar? Aqui, o grande médium Chico Xavier serve de referência com seu super guia Emmanuel. E aqui vem a diretriz do Emmanuel, né? E essa diretriz serve para o Chico, serve para nós. Se você está pronto para o serviço, você sabe que tem que seguir os 3 passos: disciplina. Isso todo mundo conhece. Mas Emmanuel dá outra recomendação. Diz: se alguma vez eu te dou uma mensagem fora de Jesus, fora do Kardec, quer dizer, fora do amor do Evangelho do Cristo, fora da lógica dos espíritos superiores, você me abandona e fique com Jesus, fique com Kardec. Esta é uma grande norma, parâmetro para todos nós. Jesus e Kardec, Evangelho e os ensinamentos espíritas. E Emmanuel vai passar ao Chico os 15 princípios da codificação. Não é que Emmanuel inventou, não. De toda a codificação, Emmanuel seleciona os 15. Essa parte eu não conhecia. Veja só. É uma psicografia que está em um livro
e isso publicado pela União Espírita Mineira. São os 15 princípios espíritas selecionados por Emmanuel e os 10 do Evangelho. Então, o que a gente fez foi... Olha lá, os pôsteres super bonitos. Aqui os outros pôsteres, né? Aqui, por exemplo, pouco espírita te sabe, mas os 10 do Evangelho, o Evangelho mais 10, são 11, né? E é no momento em que Jesus está no Sermão da Montanha, junta a multidão, e aqui é o momento, o dia D. Jesus veio para este dia. Este é o momento que Jesus traz o código. O código é que seus 10 ensinamentos para conseguir a pureza dele, que é humildade, perdão, bondade, justiça, caridade, pureza, paz, resignação, fé e alegria. Então, cada uma das bem-aventuranças é um item. A gente aqui fez em gráfico, né? Como você fala, Que você legal. gosta dos gráficos. Adoro. Né? Então, aqui está tudo resumido, os 10 itens do Evangelho. O que a gente fez? Outro mapa a mais. Né? E aqui neste mapa, você observa os 15 princípios espíritas que o Emmanuel passou ao Chico, transformados em livros infantis. E os 10 do Evangelho, transformados também em livros infantis, com jogos. Né? Olha aqui, eu vou mostrar mais perto, né? Deus, imortalidade. Em 3 idiomas, isso que é legal. Trilingue. Né? Então a gente começou o material, né? E além do livro, né? vir quebra-cabeças, pôster didáticos, adesivos, jogos, atividades, tudo para complementar o ensinamento. Né? E tudo aqui... pode ser adquirido e baixado pelo site, Luiz, luizru.com? No meu site eu direciono para a Amazon. Perfeito. Quem quiser pode baixar na Amazon. Legal. Ou fazer a compra, a gente envia. Né, para Estados Unidos. Muito estamos enviando. Muito. Né? E Canadá, Argentina, enfim. São muitos países. Chegou a Moçambique esta semana. Que legal. Pela primeira vez, as crianças de Maputo, da capital, vai ter a primeira evangelização com os livros, né? Mas só para dar uma ideia dos conteúdos, né? Você vê já a criança saindo do corpo físico em desdobramento, né? Viajando uma experiência astral sobre o tema perispírito. Quer dizer, a gente não fica com aquela questão de, né, a borboletinha, que não sei o quê. Né? Sim, muito infantil. Já direto. Essa geração que está chegando precisa de coisas mais substanciosas, né? Aqui você observa o Evangelho de Jesus, né? Tudo trilingue, tudo trilingue, né? Mundos habitados. Aqui o Mozart, quem nos deu essa dica foi a nossa amiga Jussara Korngold. Jussara Korngold, claro. Ela nos disse que gostava muito de Mozart como Mozart, né? Que achava o nome simpático. Ele fez uns nomezinhos e a gente usou com a autorização, óbvio, dela, né? Claro. O Mozart, a história da vida em como mouse, né? Que legal. Aqui temos Deus, com cada atributo de Deus, um filme, né? Harry Potter, Star Wars, o perdão, a caridade, imortalidade da alma, justiça, evolução, o espírito, olha, o Chico Baby e o Emmanuel Baby, né? Na cachoeira, muito fofinhos eles, né? Alegria, a ação dos espíritos da natureza. Quase a gente não fala no movimento espírita, mas estamos falando aqui de fadas, duendes, gnomos, os espíritos da natureza. Sim, com certeza. Resignação, que acho que se está em mãos com reencarnação, as vidas passadas dos Santos Dumont, Cristóbal Colombo, Marco Polo, o mesmo espírito, né? Mundo espiritual, as crianças indo no além, paz, aqui a música Paz pela Paz, Nando Cordel. E você sabe que tem QR Code? Olha, Fred, tem muitos livros que você passa o QR Code e no celular você vê a música. Né? Então ele é interativo, realmente a multimídia interativa, que é o que essa geração nova realmente precisa, né? Está acostumada. Aqui temos bondade, elementos do universo, com os personagens de Oz, né? Imagina falar fluido cósmico universal para criança, essa foi difícil. Livre-arbítrio, causa-efeito, influência espiritual para falar da obsessão já nas crianças, humildade, pureza, leis morais, mediunidade, fé raciocinada, né?
Então, aqui Sim. temos os 15 princípios espíritas, 11 do Evangelho, mais as leis morais que estão saindo agora. Com isto, princípio espírita, Evangelho e leis morais, que são as leis de Deus, nós completamos, então, uma base para que qualquer criança tenha uma base sólida na doutrina. Legal. Deixa eu te mostrar Tem mais passar aqui, vamos lá. umas coisinhas mais. Aqui, por exemplo, o mapa didático para criança, olha que legal. Você mostra aqui, por exemplo, o perispírito, Que é o perispírito, o corpo físico, o espírito, e o paralelo, né, com a semente, o pericarpo e a parte externa da maçã. Né? Aqui vem os jogos. Isso, por exemplo, recorta, coloca no quarto. Estou dentro do corpo, estou fora do corpo, sabe aquele... que legal, na porta, né? Deixar na porta. Que bacana. Aqui a criança cria seu próprio conto. Tem os jogos de caça-palavras, colorir, labirinto, né? Erros, né? Como fazer evangelho no lar. E isto é o mais lindo. Olha, esses sorrisos é o mais lindo, né? Fazer lives com essas crianças. Você né? faz lives com as crianças no seu canal do YouTube, né? Sim. Este menino é sensacional, o Apolo, né? Ele é um espírito que veio para revolucionar aqui, tá? Ele é impressionante, né? Luiz, quando é que você faz as lives no seu canal com essas crianças? Tem um dia e horário específico? Uma vez no mês. Uma vez ao mês, tá. Bom, gente, sigam os canais do Luiz na mídia social, que lá vocês vão ser notificados quando tiver lives dele, então... olha que interessante aqui. Eu te conto umas experiências que eu acho tão lindas, tocam o coração. Olha essa menina, a Jasmine. Ela, nessa época, não sabia ler, agora já sabe ler, mas aqui estava com 5, 6 aninhos, estava começando a ler, e ela evangelizava as bonecas. Que lindo. E aqui a irmãzinha, estávamos na pandemia, né? Então ela evangelizava em casa os irmãos. Então, são umas coisas muito bonitas, né? Os pais incentivando os filhos, acompanhando, como bem livro e atividades, então termina acompanhando, as meninas fazendo TikTok, Instagram, isso eu acho show, né? Bem material, por exemplo, Mundos Habitados, vem um mobile para recortar, vem material para fazer em 3D, um dinossauro, e isso é lindo, olha, no Canadá, no Japão, chegando em vários lugares, na Argentina, na França, né? Pais com pequenininhos, muito pequenininhos, mas já estão lendo, acompanhando, né? Já plantando as sementes. Né, do Brasil, aqui as coleções. E é isto. É o seu site. Essa é a nossa página, kitevangelio.com. Entrem lá, pessoal. Tudo está em inglês, tudo está em espanhol, tudo está em português. Fantástico, Luiz. E para a gente que está aqui em 2022, assistindo ao vivo, a gente está em setembro de 2022, quais são os projetos aí que vocês estão preparando para os próximos meses, que você já pode falar? 2023 terminam as 10 leis morais e com isso termina a coleção do Kit Evangelho. Cumprida a missão, observamos que muitos dos meninos já estão com 10, 11, 12, não podem ficar abandonados. Então, pensamos, e isso foi também graças a um sonho, tá? Trazer os ensinamentos, mensagens, conteúdos do Chico Xavier em um formato para jovens, os jovens leitores, né? Já não são mais crianças, agora já são jovens leitores. Sim. Então, é um projeto de 24 livros para trazendo cultura pop, trazendo muitas informações novas. E um deles está em formato beta, que está aí com ele em mãos. Se pode mostrar o de bruxas. As bruxas aqui, ó. Esse é um, por exemplo, que deve sair para o próximo ano. Tá lindo, tá maravilhoso. E tem QR Codes, cada página tem. Ah, verdade, ó. Pode até mostrar uma página, por exemplo. Né? Tem filmes no começo. Aqui. Se abre. Ah, aqui, ó. Pronto, aí o Harry Potter, enfim. Esse é um spoiler do que virá próximo ano. Tudo que Chico Xavier, temos transformado 24 ensinamentos, histórias do Chico, em um formato novo. Quer dizer, são aquelas historinhas, aqueles contos inesquecíveis do Chico, que são super cativantes, engajadores, vocês vão
adaptar aquilo num formato e fazer com que as crianças... Já te conto, por exemplo, nesse aí é a história da Joana d'Arc, sua vida passada. Como Judas, então, né? Exatamente, como Judas, né? Mas aí a própria Joana d'Arc vem te contar a sua história. E te mostra, tem infográficos, te mostra um mapa lá da França, o que aconteceu, como foi a vida anterior, o momento que ela se encontra com Kardec. Está tudo narrado na forma de um conto, mas e com paralelos aos filmes, né? Com Harry Potter, com a WandaVision. Agora que eu entendi o que você está falando, fazendo uma ponte com referências à cultura pop para que as crianças possam entender o assunto. Agora entendi, muito legal, muito legal. Então, todos estamos fazendo com filmes atuais, Doutor Estranho, todos da Marvel, né? Todos os filmes, os filmes conhecidos com os ensinamentos do Chico. É uma linguagem moderna, né? Sim. É dizer, a gente só pega a ideia, né? Joana foi Judas, pronto, só essa ideia, e aí a gente desenvolve, mas estamos trazendo Chico Xavier de volta para os jovens leitores. Para a cultura pop, para a cultura, é muito legal isso. Adorei. Não vejo a hora da gente começar a conferir. Agora, eu não quero que a gente desligue antes de você falar um pouquinho sobre a Amália. A Amália Domingos Soler é muito especial. Considerada como a Kardec de saia. Né? A Kardec de saia. A grande dama do espiritismo, ela é chamada. Né? Ela nasceu na Espanha e ela foi por algum tempinho contemporânea de Kardec, mas ela desencarna em 1914. Né? E ela tinha uma mediunidade impressionante, talvez única. Né? O fato da Amália de conseguir escutar a seu guia, o Padre Germano, fazer perguntas de casos que aconteceram ou no jornal, ou ela via notícias, ou algumas coisas impactantes, perguntar ao guia espiritual o que aconteceu na vida passada com isto, né? E aí o guia espiritual, o Padre Germano, é como se viajasse no tempo, ou ele já soubesse, né? Imagino eu nos registros acásicos, né? Já tinha informação do que aconteceu desse fato, vinha e psicografava através da Amália, ou falava ela e ela escrevia, né? Tal qual o que tinha acontecido em outras vidas ou em alguma que foi impactante. Então nós vamos ter casos, por exemplo, né, como uma criança órfã, né, que aconteceu aí, né, o caso de uma mãe, né, uma senhora, por exemplo, que encontrou na frente da sua casa um neném abandonado, e ela é uma senhora que não podia ter mais filhos, né? E ela sempre procurava cuidar de sobrinhos, ir a orfanatos, cuidar de crianças, mas ela não era mãe, né? Então, e aí a história é longa, né? Mas não, eu estou tendo só uma coisinha, é porque vai ser revelado entre tantas coisas, mas uma é que ela procura meninos ou crianças para ajudar, porque no fundo ela procura o filho da outra vida. Olha que interessante, muitas coisas que a gente às vezes anseia, deseja, procura, está algo íntimo relacionado ao nosso passado. Né? Não, eu vou deixar aqui um convite e um pedido, se você aceitar. Vamos fazer um outro dia no Spirit Reflections contigo, Luiz, só sobre a vida e a obra da Amália Domingos Soler. O que você acha? Ué, vamos. Porque eu lembro que eu estive aqui no Inner Enlightenment quando você veio numa das suas visitas, você fez uma palestra sobre a vida dela que foi espetacular. Eu nunca tinha ouvido falar nela. Eu acho que é esse livro aqui, 15 Vidas Passadas, da Amália Domingos Soler. Ó, então, pessoal, confiram o Spirit Reflections, assinem o canal, entrem lá. Está em inglês. Não, que maravilha. Hoje esse livro, né? Esse é livro. Ótimo. Então, a gente vai marcar, fiquem de olho no canal, nas mídias sociais, que a gente vai convidar o Luiz para falar sobre a Amália Domingo, porque é realmente um tema à parte, uma noite inteira, para a gente pegar um gostinho, como uma exposição, para as pessoas depois se sentirem motivadas de comprar o livro e fazer mais pesquisa no tempo delas.
Meu caro, a gente está chegando no fim do nosso programa. Eu queria daqui passar para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que vão ouvir esse vídeo no futuro. O que você gostaria de deixar para elas? Ok. Bom, meus amigos, já chegamos aqui no nosso final. Você que teve paciência em nos acompanhar. Nós estamos já com 30 anos estudando a doutrina espírita. Mais um pouquinho. E a gente sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo. E uma das coisas que eu comento nas exposições, e eu vou repetir aqui, é que da leitura do Evangelho de Jesus, tem uma fala do Cristo, que ao meu ponto de vista, ao meu parecer, é das falas mais lindas que existem no Evangelho, ao meu ponto de vista, talvez a melhor, que é quando Jesus disse: brilhe a vossa luz. Prestem atenção a esta palavra. Brilhe. Imaginem o mestre falando: brilhe a vossa luz. Isso quer dizer que nós somos, em essência, seres luminosos. Olha que bonito, nós somos luminosos. Apenas nós mesmos não estamos deixando essa nossa luz brilhar, sair nós mesmos, né? Com nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa agressividade, nosso orgulho. Então, quando Jesus te faz esta proposta, brilhe a vossa luz, está te dizendo que você é um ser luminoso e você precisa deixar brilhar essa tua luz. Então agora, meu amigo, quando você for dormir, lembra sempre dessa frase do Cristo: brilhe vossa luz, deixa brilhar essa tua única e fantástica luz. E é assim que vamos ter um mundo melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Um forte abraço no seu coração. Você aqueceu os nossos corações ao redor dessa fogueira neste sábado à noite. E espero que a gente possa se reunir de novo em breve para falar da Amália Domingos Soler. Gente, sigam os canais do Luiz Hu na internet, o canal do YouTube, e ajudem. Vamos ajudar ele a disseminar esse trabalho incrível que ele está preparando em 3 idiomas aí, com uma equipe fantástica, para plantar sementes do mundo novo no coração dessas crianças que estão chegando aqui, reencarnando, e que estão vindo não só ao redor da Terra, mas de muitos outros planetas, né? Exatamente, tem muita gente boa. Em outro momento eu te conto meus sonhos, o que eu vejo lá no outro lado. A gente fica impactado. Eu vou desligar a live e você conta para mim agora. Tá bom. Não sai daí. Amigos, muito obrigado e até o próximo Ao Redor da Fogueira no Spirit Reflections. Tchau.